Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar na relação entre o Docker, o Kubernetes e o mundo do qual eles fazem parte. Vamos começar com uma pergunta simples: por que a gente precisa do Kubernetes? Antes de responder a essa dúvida, vamos levar em conta o passado, em que as implantações eram muito difíceis, precisávamos de vários arquivos, scripts, o sistema operacional precisava ser compatível com a aplicação, e para tudo funcionar, a gente precisava passar todos os detalhes com versões e arquivos exatos para o time de infra, e não raramente ocorriam problemas. Como vimos, o Docker resolveu isso de uma forma muito prática. Se quisermos implantar uma aplicação, basta sabermos qual é a Docker Image e em alguns poucos parâmetros e a gente executa a Docker Image que a gente precisa. Por exemplo, se a gente quiser executar uma Docker Image, um container específico, a gente faz um Docker Run menos a porta, que é o parâmetro, que a gente vai usar como parâmetro, 8080, 2.8080. E aí a gente passa qual Docker Image que a gente vai executar. Eu já preparei uma Docker Image aqui para a gente, que é a Leandro CGSI Hello Kubernetes. Na verdade, eu vou pegar aqui o nome da tag, eu vou pegar a versão 1 dessa Docker Image, e é esse nome aqui. Você copia esse nome completo para não errar a digitação. Ah, Leandro, como que você construiu essa Docker Image? Pessoal, copia esse nome aqui e usa esse daqui, que vai funcionar, e mais adiante a gente vai aprofundar nisso daí. E outro detalhe também é que se você não quiser executar esses comandos agora, não precisa. Eu estou só demonstrando o poder do Docker e do Kubernetes, como ele revolucionou tudo. E aí eu colo o nome da Docker Image. Basta clicar com o direito, ele já vai colar. Beleza? Feito isso, basta a gente teclar Enter e ele vai baixar a Docker Image do Docker Hub e vai subir a nossa aplicação. Ok, terminando o download, já deve estar subindo a aplicação. Esse processo demora um pouco, então eu vou acelerar o vídeo e já retorno. Ok, pessoal, aparentemente nossa aplicação está em execução. Eu acabei rodando atachado, então ele bloqueou aqui o terminal. A gente está vendo o terminal do Spring Boot. E o que eu vou fazer? Eu vou até o navegador e vou acessar a nossa aplicação localhost 8080/hello Kubernetes. E aí está a nossa aplicação, está executando o Hello Kubernetes. Isso daqui mostra a versão que está. A gente tem duas versões dessa Docker Image. Uma tag na Erudio-001 e Erudio-002. A gente vai usar por enquanto a 001 e depois a gente vai subir para 2. Esse aqui é o hash do container que está executando essa aplicação. Beleza, então funcionou. Com as poucas instruções e alguns parâmetros, seguido do Enter, em poucos segundos a gente subiu a aplicação e ela está executando. Claro que isso aqui é bem simples, mas isso vale para qualquer aplicação. Perfeito, a nossa aplicação está executando e a gente não precisa saber qual sistema operacional, quais frameworks que a gente usou, nem ao menos qual linguagem foi usada para implementar essa aplicação. E a questão é que com o Docker tudo isso se tornou irrelevante. E é isso que o Docker permite. Um desenvolvedor constrói uma Docker Image e você pode executar a mesma Docker Image onde quiser, desde que tenha um runtime, um container runtime instalado. Você pode executar na sua máquina local, num data center corporativo, em qualquer serviço de nuvem e por aí vai. O Docker permite a padronização de como você empacota e implanta sua aplicação, independentemente da linguagem ou framework usado para construir a aplicação ou da plataforma onde você deseja implantar a aplicação. A gente já viu isso antes, mas, claro, como a gente também viu, gerenciar redes, diversos containers e volumes também é algo complexo. E para simplificar tudo isso, surgiu o Docker Compose. Agora imagine que a gente precisa que a nossa aplicação esteja rodando e preparada para muito tráfego em ocasiões especiais, como por exemplo uma Black Friday. A primeira coisa que vem em mente é aumentar o número de instâncias sempre que houver muito tráfego. Imagine também que você está trabalhando com microserviços e que estão surgindo novos microserviços quase todos os meses ou semanas e que precisamos ser capazes de implantar e gerenciar tudo isso. E apesar de o Docker ser muito poderoso, ele não é capaz de fazer tudo isso.
E é aí que entra uma das novas ferramentas com maior popularidade no mercado de desenvolvimento, que é o Kubernetes. E com o Kubernetes é extremamente simples implementar clusters Kubernetes. Os clusters Kubernetes nada mais são do que um grupo de servidores que são gerenciados juntos. Simplificando bastante é isso. Não se preocupe, porque a gente vai se aprofundar sobre isso nas próximas aulas, mas por hora tenha apenas isso em mente. Uma vez que a gente tem um cluster, é relativamente rápido e fácil implantar uma aplicação a partir de uma Docker Image específica. Eu vou voltar aqui até o Docker Desktop e vou apagar aquele container que a gente está em execução. A gente tem aqui containers em execução, que é esse cara aqui, e eu vou deletá-lo. Delete forever. Ok. Perfeito. Aqui a gente tem as Docker Images do próprio Kubernetes, né, que ele usa no Docker Desktop. Essas aqui são padrão. Essa aqui é a que a gente acabou de usar. Eu vou manter ela aqui só para poder a gente ganhar tempo. Vamos teclar Enter e a aplicação já não está mais disponível. Vai dar timeout aqui. Perfeito. Não conseguiu acessar. Agora a gente volta para o terminal e vamos subir essa mesma aplicação, só que agora com o Kubernetes. Perceba que agora ele já liberou para mim o console. Beleza, agora vamos executar o comando para poder subir uma nova instância, né? Beleza, vou manter esse nome aqui e esse é o nome da Docker Image, né? E vamos voltar para o início. kubectl de kube controller create deployment chamado Hello Kubernetes. Vou colar aqui de novo e vou voltar até aqui. E vou apagar Hello Kubernetes Irudio. Beleza. E aí a gente especifica menos image igual. E aí vem o nome da Docker Image que a gente já colou. Eu tentei puxar aqui, mas não vai ser possível. É isso aqui, pessoal. Depois eu colo esses comandos nos recursos e aí vai ficar mais fácil. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Acredito que não tenha problema, mas por via das dúvidas vamos remover esse espaço. E é exatamente a mesma imagem que a gente usou anteriormente, só que através do Docker. Eu vou teclar Enter. Ok, criou o deployment, só que isso ainda não expõe a aplicação. Para expor a aplicação, a gente precisa executar um segundo comando, que é o expose deployment. Então, voltando aqui. Expose deployment, hello Kubernetes. E aqui a gente vai passar mais alguns parâmetros, né? Vamos apagar tudo isso. E a gente vai definir o type igual load balancer. E além disso a gente vai passar o menos port, que vai ser a porta 8080, da mesma maneira que a gente fazia com o Docker. Perfeito. Serviço exposto. Vamos até o navegador e vamos ver se já está funcionando. Ok, já está disponível aqui e continua funcionando. Mas talvez você esteja pensando, Leandro, você poderia tranquilamente ter feito isso com o Docker, com um simples comando, apenas o Docker Run. Na verdade, o Kubernetes acabou complicando as coisas. Ficou mais complexo. Agora a gente precisa executar dois comandos para expor uma implantação. E por hora, o que eu posso dizer é, confie em mim, que logo as coisas vão fazer sentido. A gente já viu que a nossa aplicação está em execução, foram menos de 15 segundos, ela já estava funcionando. E agora suponha que a gente precise de 3 instâncias. Como que a gente faz isso? Basta a gente executar mais um comando e em 10 segundos a gente vai ter mais instâncias em execução. Para fazer isso, a gente vai executar mais ou menos o mesmo comando anterior, muito parecido com o kubectl expose deployment. A gente vai só mudar aqui alguns parâmetros. Scale, deployment, hello Kubernetes, menos. Daqui para frente a gente pode apagar. Réplicas igual a 3. Enter.
Com isso, a gente subiu mais 2 instâncias da nossa aplicação. Para ter certeza disso, a gente pode executar um outro comando, que é kubectl getPods -ou espaço wide. E aqui você vê as 3 instâncias em execução. Uma que já está executando há 3 minutos e 2 novas instâncias que subiram há 24 segundos atrás. Se você observar aqui o final, 4T2KK, é exatamente o hash que aparece depois do V1 no navegador. E agora, possivelmente, pode bater em uma dessas outras instâncias aqui. Voltando para o navegador, executando o refresh. Isso aqui, pessoal, como a gente tem baixíssima demanda, né, irrelevante a demanda que a gente faz para o Kubernetes, ele não vai jogar a gente para outra instância, mas eventualmente, se você ficar dando F5 aqui, ele vai mudar para um outro hash. Aí, mudou a instância, 867Z4, voltando para o PowerShell, que é esse cara aqui. Vamos tentar mais um pouco aqui, dar mais alguns F5. Demora, porque a demanda é muito baixa, então a gente tem pouquíssima requisição. Aí mudou novamente de instância, SQ7. Se a gente voltar para cá, SQ7. Então é essa instância aqui que ele está executando. Perfeito. Se a gente tivesse uma alta demanda, a gente veria claramente que existem novas instâncias por causa desses 5 últimos dígitos aqui que aparecem no navegador depois do V alguma coisa, V1, V2 e por aí vai. Na prática, pessoal, esses 5 caracteres após o V1 diz de onde está vindo a resposta para a nossa requisição. A gente vê que a nossa requisição está vindo dessa instância aqui. E na prática, o que está acontecendo? Está acontecendo balanceamento de carga automaticamente. A carga está sendo distribuída entre as diferentes instâncias. Com apenas 3 comandos, nós somos capazes de criar várias instâncias de uma aplicação e também de fazer o load balancing ou balanceamento de carga. Mas se até agora você ainda não está convencido do poder do Kubernetes e quisesse garantir que essas instâncias estivessem sempre rodando, mesmo que um dos containers falhasse e mesmo que uma das instâncias caísse, e eu quisesse que novas instâncias surgissem imediatamente quando cair uma instância, a gente vai ver isso na prática. Como que a gente vai ver isso? A gente vai deletar um dos nossos serviços. Então, deixa eu dar um F5 aqui, vou pegar o código do que estiver aparecendo e a gente vai deletar isso. 42TKK, a gente vai deletar esse cara aqui. Voltando ao PowerShell, Ctrl L para limpar, Ctrl L de novo, clear. Beleza, vamos repetir o comando, getPods ou wide. E vamos digitar o seguinte comando, kubectl espaço delete pod. E aí a gente especifica qual pod que a gente quer deletar, que é o hello Kubernetes, esse cara aqui, ó. Beleza, delete, vamos clicar em selecionar e clicar e teclar enter. Beleza, pod deletado. Se eu der um getPods ou wide, a gente vai ver que tem um novo pod que está sendo iniciado agora. Esse cara aqui. Beleza? E já está em execução. Voltando para o browser, o que a gente estava invocando anteriormente não deve mais ser encontrado. Então esse cara aqui já não existe mais, essa instância. Se a gente executar um F5, vai mudar a instância aqui. E se a gente continuar dando F5 por um longo período, pode ser que venha do novo pod que a gente acabou de subir. Da nova instância, melhor dizendo, que a gente acabou de subir. Como a demanda é baixa, não vai fazer isso. Perfeito. E a gente vai executar um outro comando para deletar mais uma das instâncias e vamos continuar atualizando. Para você ver que a aplicação não cai, mesmo que uma das instâncias caia. Na verdade, pessoal, o Kubernetes faz muita mágica para nós e a gente não precisa realmente se preocupar em monitorar a aplicação. Na prática, ele faz isso para a gente. A gente disse ao Kubernetes que precisava de 3 instâncias, aconteça o que acontecer, e o Kubernetes vai tentar garantir que haja sempre 3 instâncias rodando, mesmo que uma das instâncias caia. O Kubernetes faz tudo o que puder para subir uma outra instância tão rapidamente quanto possível. E em poucos segundos, a gente vê que a terceira instância está ativa e em execução. Agora, um outro cenário é, e se a gente precisar aumentar o número de instâncias quando houver mais carga?
por exemplo, durante uma Black Friday, em que realmente esperamos muita carga, mas depois do evento sabemos que a carga de requisições vai diminuir imediatamente, ou por exemplo, a demanda durante o dia é muito grande, mas durante a noite não há uma carga tão grande e a gente não quer aumentar e diminuir manualmente o número de instâncias. A gente pode simplesmente executar uma outra instrução para autoescalar a aplicação. Como que a gente faz isso? Vou limpar novamente aqui, pessoal, para ficar mais fácil da gente visualizar. E a gente vai executar o comando kubectl. E aqui a gente tem o scale, né? Auto scale deployment hello Kubernetes. E aqui a gente passa os parâmetros. Quais parâmetros que a gente vai passar? A gente vai passar que no máximo 10 instâncias. Claro que a gente também pode mudar isso depois. E os limites de CPU. Então, quando o consumo de CPU chegar a 70%, por exemplo, ele vai subir novas instâncias. Igual a 70. Com esse comando, a gente pode ir até 10 instâncias. Se a gente quisesse mudar, poderíamos colocar aqui 15, 20 ou o que fosse, desde que o consumo esteja em 70%. E se a gente precisasse implantar uma nova versão sem que a aplicação caia? Se a gente precisasse ir da versão Erudio 0.0.1 para a versão 0.0.2 sem que nada caia? Isso é um pouco mais complexo do que a gente tem feito até agora, mas com o Kubernetes é perfeitamente possível. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai editar o deployment. E o que eu vou fazer? Eu vou declarar Enter aqui, só para... aqui faltou um menos aqui antes do max, menos max 10. E agora sim. E ele foi escalado horizontalmente. Perfeito, o comando funcionou. E agora vamos para o próximo comando que eu estava comentando com vocês, que a gente vai editar o deployment e vai implantar uma nova versão sem que a aplicação atual caia, sem que eu não consiga mais obter respostas. Como que eu faço isso? Vou buscar aqui o comando novamente, que é muito parecido. Posso apagar isso daqui, esses parâmetros. E aqui a gente vai usar o Edit Deployment Hello Kubernetes. Ok, ele abre um notepad para a gente. Não me xinguem por isso, pessoal. Se você conseguir configurar isso aí no PowerShell, me avisa, porque eu tentei várias alternativas e não consegui configurar um editor de texto diferente desse aqui. Talvez se tivesse pegado mais tempo conseguiria, mas eu estava com um pouco de pressa para configurar isso. Beleza, a gente tem aqui specs, réplicas, e aqui a gente vai adicionar uma nova linha. 2, que aqui é YAML, então tem que respeitar os espaços. Min ready seconds. Então, em no mínimo 15 segundos, a gente tem que iniciar uma nova instância. Perfeito, podemos salvar o arquivo. E agora a gente vai executar um comando para subir da versão 0.0.1 para 0.0.2. E a gente vai ver que a aplicação vai permanecer ativa e em execução. Para isso, vamos digitar o comando, voltando aqui, kubectl set image. E a gente tem a image do image deployment, né? E a gente vai passar a nova versão. Image deployment, set image deployment, hello Kubernetes, que é o nome do deployment. E a gente concatena isso daqui com o nome da Docker Image. Onde que você vai pegar isso? Você vai pegar isso do Docker Hub. É praticamente esse mesmo nome aqui. A gente vai voltar a 1, só muda o final, né? A gente vai subir uma versão. E vamos clicar sobre ela. E aqui está. A gente vai copiar isso daqui. Ctrl C. Vamos ao PowerShell novamente. Vamos clicar com o direito. E agora a gente pode teclar Enter. E vocês vão ver que a aplicação vai permanecer em execução enquanto está fazendo o deployment. Pessoal, o que faltou aqui? Faltou dizer o nome do deployment igual a isso daqui. Então, copio. Vamos voltar aqui antes de Leandro CGSI.
e vamos clicar com o direito. Hello Kubernetes igual o nome da Docker Image. E a gente pode teclar Enter novamente e ele atualizou. Se a gente der um kubectl get pods ou wide, você vai ver que tem 4 instâncias. Essas 4 instâncias é porque ele está baixando uma e subindo a outra. Vamos para o navegador rapidamente enquanto ele está fazendo isso. E você vai ver que a gente está tendo respostas da V1. Logo a gente vai começar a ter respostas da V2. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar lado a lado aqui e a gente vai vendo as duas coisas acontecerem. Claro que eu vou diminuir aqui um pouco o zoom. Beleza, get pods ou wide. Já temos apenas 3, se a gente tem um F5 aqui, muito provavelmente a gente já vai estar com a V2 em execução. Já temos apenas instâncias da V2 em execução. Se eu expandir isso daqui e reduzir um pouco a fonte, você vai ver que não teve nenhum restart e ela foi iniciada, uma a 44 segundos, outra a 60 segundos, outra a 81 segundos. Então, eu passei a ter respostas a partir de uma nova instância sem que a aplicação caísse. E isso foi totalmente transparente para mim. O que aconteceu, pessoal? Inicialmente a V1 estava ativa e essa era a única aplicação que estava em execução. Em poucos segundos a gente viu que a V2 foi inicializada e a carga foi redirecionada, foi distribuída inicialmente da V1 para a V2 e depois de alguns segundos a gente viu que a V2 é a única aplicação ativa. E a V2 foi desligada e removida e por isso que agora a gente só tem 3 pods em execução. Antes a gente tinha 4 pods, porque ele ia subindo um e assim que ele estava plenamente operável, ele removia um dos 3 que já estavam em execução. E assim sucessivamente até remover todos da versão 1. Por enquanto não se preocupe se por acaso algum desses conceitos é muito novo para você. Se você não conseguiu entender a terminologia ou os comandos, parecem muito complexos. A ideia é mostrar para você o que você pode fazer com o Kubernetes. E a gente vai ver que até o final da sessão você será capaz de fazer isso e na verdade muito mais com o Kubernetes. O meu trabalho é ajudá-lo a aprender esses comandos e muito mais. Tudo que você está vendo até agora é a mágica que o Kubernetes permite. Você pode ver que com apenas 7 ou 8 comandos simples a gente habilitou recursos poderosos em nossa aplicação. Fizemos auto-scaling com base no volume de carga, vimos que o Kubernetes faz automaticamente o balanceamento de carga entre as instâncias disponíveis, também vimos o fato de que o Kubernetes está monitorando tudo e quando uma instância cai, ele imediatamente inicializa uma nova instância e fomos capazes de subir facilmente a nova versão da aplicação com 0 tempo de inatividade. Tudo isso em 7 ou 8 instruções. A coisa incrível sobre o Kubernetes é o fato de que você pode escalar tudo o que você está vendo agora para milhares de microserviços com milhares de instâncias de uma maneira declarativa. Você diz ao Kubernetes, eu preciso de 100 instâncias desse microserviço rodando e você não precisa fazer nada. O Kubernetes vai garantir que isso aconteça. Além disso, o Kubernetes é neutro em relação à nuvem. Ou seja, existem soluções fornecidas por diferentes provedores de nuvem, como a AWS, a Azure ou a Google Cloud. E cada uma tem a sua própria solução Kubernetes. E você pode instalar o Kubernetes em qualquer um desses provedores de nuvem. Então, se você estiver implantando suas aplicações no Kubernetes, você pode rodar em qualquer uma das nuvens. Nessa sessão, você aprenderá toda a mágica sobre o Kubernetes. Quando a gente está trabalhando com vários microserviços, quais as melhores opções de onde executar esses microserviços? A gente vai precisar de um cluster Kubernetes ou um conjunto de servidores. Antigamente, uma das coisas mais chatas sobre o Kubernetes é que configurar o Kubernetes manualmente não era tão fácil. Criar e gerenciar clusters Kubernetes era muito, mas muito difícil mesmo. E é aí que a gente usa as ferramentas do Docker Desktop ou Minikube em ambiente de desenvolvimento e em produção algum dos 3 serviços de nuvem, como o Elastic Kubernetes Service ou EKS da AWS, o Azure Kubernetes Services ou AKS da Azure ou o GKE Google Kubernetes Engine. O GKE é um serviço gerenciado pela Google Cloud Platform. A Google Cloud Platform
fornece esse serviço gerenciado chamado Google Kubernetes Engine. E se você estiver procurando uma ótima ferramenta gratuita para usar por um ano nos seus estudos, essa é a melhor opção. Com qualquer uma dessas ferramentas, a gente não precisa realmente nos preocupar em criar um cluster Kubernetes e mantê-lo. Todas elas cuidam disso para a gente, e se você optar por usá-la, a gente vai estar usando a mesma infraestrutura que a Google usa para rodar ferramentas como YouTube, Google Maps, Google Search. O Airbnb usa para rodar o Airbnb, o Instagram usa, a Uber, a Netflix e todas essas principais tecnologias disruptivas que a gente viu surgir nos últimos 10, 15, 20 anos. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula em que a gente vai entender como funcionam os clusters do Kubernetes. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Docker do Zero à Maestria, Containers Desmistificados. Aprenda Docker do zero absoluto na teoria e na prática e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.